Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou refatorar um código que foi escrito utilizando os princípios do Domain Driven Design e eu vou refatorar pelo olhar do CDD, beleza? Esse é o mesmo código que eu avaliei no episódio anterior, que eu vou deixar linkado aqui para você clicar e vou tentar deixar um pop-upzinho, né, aqui nesse vídeo do YouTube. Não sei se vai aparecer na hora certa aí, beleza? Então a ideia é, eu peguei um código de um repositório famoso chamado DDD by Example e lá dentro, né, desse usuário tem um repositório que chama Library. Então tem um domínio de biblioteca, né, especificado e implementado utilizando o DDD como inspiração e eu analisei esse código sem mexer nele no último vídeo, né, fazendo uma comparação em relação ao número de arquivos criados, como seria, né, hipóteses relacionadas ao CDD e nesse vídeo agora aqui eu literalmente refatoro, faço uma refatoração agressiva inicialmente, né, para mostrar o que poderia acontecer e depois tento chegar no meio termo, pensando em outra métrica de análise de entendimento, beleza? Então, deixemos de lero-lero, tiremos o gato que está aqui do meu lado e vamos lá. Seguinte, então aqui, ó, eu baixei o código, né, para poder rodar e implementar sobre ele. Aqui tem a versão inicial do código aqui. Então você tem um controller aqui, né, que chama Patron Profile Controller, mas eu gostaria muito de chamar de Patron, beleza? Eu tirei um método que estava aqui, né, desse controller, porque eu não quis refatorar aquele método, e deixei um outro sem encostar. Então, tem esse método aqui, ó, que chama placehold. Esse placehold, eu não vou encostar nele aqui não, beleza? Mas nesses outros aqui de cima, eu vou encostar, e nesse Patron Profile eu também não vou encostar, eu vou encostar nesses daqui, ó, Find Holds, Find Hold, aí tem esse daqui que é o Find Checkouts, beleza? E tem esse daqui, ó, que é o Find Checkout. Então aqui a gente tem a implementação do código na visão, né, do autor ali, obviamente, inspirado no Domain Driven Design. Então, só para relembrar um pouquinho aqui, tem aqui uma interface que chama Patron Profiles. Então, você tem aqui um método que chama FAT4. Para essa interface tem uma implementação que chama FAT4. Aí aqui dentro, nesse FAT4, ele traz, né, um Holds View e um Checkouts View. Para montar o Holds View, ele faz uma query. Aqui é um projeto, né, que utiliza o Spring JDBC Template para realizar as queries, então não tem uma tecnologia de mapeamento a objeto relacional, não é um julgamento, beleza? Simplesmente não tem aqui. Eu tô com um pimpão bizarro aqui, né? Não tô conseguindo tirar, não. Beleza? Aqui tem a query, de boa. Então aqui vou ter uma referência aqui, ó, para um JDBC Template, uma variável que chama sheets. E aqui nesse sheets ele faz a query. Então qual que é a brincadeira aqui do código, né? Faz a query, streama sobre a lista retornada, né? Que é uma lista de mapa. Aí invoca o map aqui para um toHold que recebe o mapa. Em função do toHold constrói um hold e retorna. E aí faz um new holds view em cima dessa lista aí de holds. A mesma coisa acontece para o checkout e no final você tem esse código aqui. De novo, né, pelo olhar do CDD, quando eu olho para este código aqui, fazendo a contagem, né, a gente tem o seguinte. A gente tem um ponto aqui para o Patron Profiles, porque é um ponto de entendimento, dado que isso daqui é uma classe específica. Um ponto do Place on Hold, beleza? Esse daqui, ó, eu não vou contar, porque eu só não vou tirar aqui porque tem uma dependência, mas eu não vou contar esse daqui, que eu não vou trabalhar sobre ele. Aqui a gente tem, né, um ponto do hold, a gente tem aqui um ponto do patron, um ponto do patron ID, beleza? Pam, pam, pam. Então aqui tem um ponto dessa função como mapa aqui. Então aqui, né, esse método inteiro aqui, ó, tem 3 pontos. Quando a gente vem para cá, aqui agora a gente tem um ponto do book ID, um ponto da função aqui, né? Então aqui a gente tem 2 pontos. E aqui quando a gente vem olhar, a gente tem um ponto do checkout
aqui um ponto dessa função como argumento. A gente tem 2 pontos aqui. E no find checkout, a gente já contou o ponto do Patron ID, já contou o ponto do Book ID. Só tem o ponto aqui, ó, da função. E a gente tem aqui um ponto para isso daqui, o placehold. E eu não vou contar aqui agora. Então, quando a gente soma aqui, ó, os pontos a gente tem, né? Um ponto, eu não vou contar esse place on hold também, porque a gente não vai mexer nele. A gente tem um ponto aqui, mais 3, 4, mais 2, 6, mais 2, 8 pontos aqui, mais um, 9 aqui. E a gente tem todas essas classes que eu referenciei, né? Esses pontos todos, a maioria deles veio de acoplamento, beleza? Então a gente tem aqui no total 9 pontos. Esse é o código versão dedesística aqui. Do ponto de vista, qual que é o olhar do CDD, né? Só para lembrar. O CDD olha para entendimento de uma maneira matemática. Você define uma métrica de entendimento, a métrica que eu estou utilizando aqui, a mesma métrica que eu expliquei no vídeo anterior. Então, você define uma métrica de entendimento, você olha para uma classe, conta os pontos, e dado que eu sou um robô, qual que é o meu desafio como robô? Será que eu consigo escrever esse mesmo código, minimizando o número de pontos em relação a minimizando o número de pontos em relação a esse arquivo, e se eu puder, em relação ao sistema como um todo, né, no outro vídeo eu chamei de cluster, né? Então você tem um cluster aqui necessário de classes que estão envolvidas para resolver essas múltiplas funcionalidades aqui. Será que eu consigo resolver todas essas funcionalidades que eu apontei para você com menos pontos? Se eu conseguir resolver com menos pontos, pelo olhar do CDD, quer dizer que está mais simples de entender. Quer dizer que essa é a verdade para todo mundo? Óbvio que não. Quer dizer que essa é a verdade, dado que foi estabelecida uma régua de entendimento. Essa régua é para ser... todo mundo tem que concordar para ter consenso? Não. Você juntou aqui 10 pessoas, 6 votaram a favor, 4 contra, essa é a régua. Os 4 que discordam vão viver sob a mesma régua. É assim que funciona quando você está na reunião de adultos, né? Você de vez em quando concorda, de vez em quando não concorda, mas mesmo quem não concorda se compromete em seguir o que foi acordado naquele momento. Então, dado que aqui tem 9 pontos, vamos fazer o seguinte, eu vou parar, o código vai ficar aqui paradinho, eu vou só trocar de branch aqui, ó. Então eu vou dar só um checkout aqui, deixa eu ver aqui, para eu voltar aqui, ó. Eu tenho uma outra branch que chama simplificando, checkout aqui, eu tenho que escrever a palavra certa, simplificando. Deixa eu vir para o ponto aqui que eu preciso para posicionar. Então, trazendo as queries, removendo tudo. Eu acho que eu tenho que vir para este commit aqui. Então, git checkout. Deixa eu ver se eu acertei. Vamos ver aqui se eu acertei aqui a parada. Bom, vim aqui para o commit que eu queria. Então, se você olhar agora aqui, se eu fizer a mesma contagem de pontuação, só para deixar claro para você, pelo olhar do CDD, agora, essa classe que tinha 9 pontos foi para 0. Por quê? Porque na métrica atual, a gente não conta pontos de entendimento se a gente se referencia a classes que são de bibliotecas ou frameworks, né, que são colocados no projeto. A gente também não conta pontos para acoplamento, por exemplo, com classes do runtime da linguagem, só para classes que são específicas. E a gente também não conta ponto para SQL, beleza? Só para deixar claro, é certo? Não é isso, é só uma régua que foi definida. Por esta régua, esse código aqui tem 0 pontos, porque JDBC template não conta ponto. O UID, né, não conta ponto. Eu tô chamando aqui UID misturando inglês com português, né, porque UUID, eu não sei como é que pronuncia essa parada, beleza? Aqui você tem, né, uma lista de mapa, não conta ponto. Do mesmo jeito que lá, né, no outro código usava o Spring Ratios e aquelas classes também não contavam ponto. Então aqui não muda nada. E você pode estar falando assim, mas como assim o meu método do controller está retornando uma lista de map de string para object? Ué, o Spring MVC suporta você referenciar um objeto, né, uma estrutura JSON como um mapa, porque faz todo sentido, né, chave e valor. E se você quer ter um array, você bota a lista de mapa. E aqui você tem a query, ó, seleciona o book ID e o hold till.
Uma coisa que pode aparecer na sua mente é, mas isso aqui é menos expressivo, né? Porque antes eu tinha uma classe. Eu não sei o que significa book ID ou hold till ou algo do gênero. Eu entendo se você estiver pensando isso. E se você estiver muito acostumado a trabalhar com orientação a objeto e tudo mais, eu entendo também, né, que na sua mente, nesse exato momento, o jeito mais fácil de expressar alguma coisa seja através de classes. Tá tudo certo. Tudo bem. E eu estou utilizando classes list, map, column, row map e por aí vai, beleza? O único ponto aqui é, pela régua de entendimento que está sendo utilizada nesse projeto, todo mundo saca de SQL. Se todo mundo saca de SQL, a pessoa vai entender o que é um book ID e um hold till. Por sinal, né, só para deixar claro, por exemplo, aqui eu entendo de SQL e eu sei que o book ID é o ID de um livro e o hold till aqui, né, aqui eu não sei o que é hold till, mas é guardado até algum momento. E do mesmo jeito, antigamente tinha uma classe que chamava hold view. Dentro dessa hold view tinha um atributo que chamava until. Como é que você sabe o que é aquilo e nisso aqui você não vai saber? Percebe que tudo depende da régua? Então, nessa régua aqui, isso daqui não é fator de dificuldade de entendimento. Fica tranquilo, tranquila, que eu vou trocar a métrica para você verificar como mudaria o código. Para você ver que não é sobre estabelecer um jeito padrão de fazer, é sobre definir a métrica de entendimento e viver sob ela. Beleza? Então aqui, ó, eu troquei. Agora aqui a gente está utilizando as queries direto e está com 0. E tem até, né, uma parte aqui que se você olhar, né, essa query aqui é muito parecida, na verdade, é igual até esse pedaço aqui da query. Beleza? Se você quiser aqui, né, isolar esse pedaço de query ou algo do gênero, ficaria à vontade também, né? Você poderia, como está com 0 ponto, você poderia até criar uma classe extra aqui, né, para fazer essa divisão. Mas o que é legal aqui? Esse projeto decidiu utilizar o JDBC Template como framework para acessar o banco de dados, como biblioteca, para facilitar o acesso ao banco de dados. Dado as tecnologias que foram escolhidas para esse projeto, a única classe obrigatória de ser criada é o controller, que é o ponto de entrada aí do código. Beleza? Oi, meu amor. Onde é Círculo de Fogo? No Netflix. Desculpa. Então, a única classe obrigatória aqui era o controller. E eu mantive essa classe obrigatória. Literalmente, eu apaguei tudo que tinha antes em relação a esse módulo. Se não me engano, eu apaguei aqui, né, uns 8 ou 7 arquivos. Eu apaguei e não fez nenhuma diferença no sistema. Então, essa é a diferença aqui, né? Uma primeira diferença que eu quero mostrar para você entre fazer orientado a entendimento e fazer orientado ao outro design que preza, né, por uma tentativa de flexibilidade ou expressividade, mas sem régua. Como não tem régua, você não tem limite. E tudo que não tem limite tende a não dar certo. Beleza? Na minha opinião, obviamente, né? Então, aí você pode pensar, não, mas essa query aqui, né, é muito para mim, é muito bizarro, ou algo do gênero. Beleza, vamos olhar um outro sabor. Pensa no seguinte agora. Agora a gente vai viver sob outra métrica. É a métrica que conta mais um ponto para acoplamento específico, mais um ponto para branch de código. Olha só isso, né? Mais um ponto para a função como argumento. E agora a gente vai colocar SQL no nosso bolo aqui, ó. Então você vai contar mais um ponto para toda tabela que for referenciada e mais um ponto aqui a gente pode considerar, né, para a gente já colocar mais dificuldade aqui, mais um ponto para toda a condição do SQL. Se a gente fizer isso, e aí o controller aqui está com limite de 7 pontos, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, ó, e vou analisar. Eu tenho um from aqui, hold sheet, vai contar 1, hold sheet. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 condições. Então eu tenho 4 pontos. Então aqui, ó, esse meu método agora tem 5 pontos.
Se eu venho aqui para baixo, eu já sei que esse meu método aqui tem 6 pontos, porque tem mais uma condição aqui. Se eu venho para esse daqui, eu tenho um ponto da tabela de checkout sheet. Eu não sei como é que é sheet, sei lá como é que pronuncia essa parada. E eu tenho uma condição, duas condições aqui. Então eu tenho duas condições. E aqui eu já sei, nessa de baixo, que eu tenho... ali tem 3, né? Então aqui vai ter 4. Então aqui eu tenho 4 pontos no total. Aqui eu tenho 3 pontos no total. 6, 5. Então eu tenho 11, 14, 17. Então se eu olho por essa nova métrica, eu tenho 17 pontos. Putz, 17 pontos. Dado que o limite aqui, ó, dado que o limite é 7, numa conta de padaria eu faço 17 dividido por 7. 17 dividido por 7 vai dar 2, mais 3 aqui, ó, de resto. Isso quer dizer que 17 dividido por 7 aqui, eu quando fosse refatorar isso daqui, né, eu teria que gerar mais ou menos aqui, ficar com 3 arquivos no final, que é o arquivo que eu estou atual, né, que vai ter 7 pontos, um outro arquivo talvez com mais 7 pontos ali, vamos supor, e um outro arquivo com 2 pontos. Aqui, né, seria uma conta de padaria, no final eu teria 3, beleza? Para que serve essa conta? Para te dar um indício, né, para te dar um norte, como é que você está ali. Nem sempre vai dar para seguir a conta de padaria certinho, e eu vou te mostrar já aqui por quê. Beleza? Então vamos agora fica com esse número aqui na cabeça. Putz, o Alberto está me dizendo então agora que dada essa nova métrica de entendimento, onde é SQL, onde tabelas contam ponto e condições contam ponto, quando ele fosse refatorar, o robô dele teria que ficar próximo ali, né, de 3 arquivos no total, considerando já o controller aí. Beleza? Vamos ver, né? Eu fiz isso para você aqui. Então eu vou dar um checkout aqui, né, só para eu navegar aqui pelo commit que eu quero. Então eu vou dar um checkout aqui de novo para o simplificando aqui, né? E olha só como ficou agora aqui, ó. Inclusive, ai meu Deus, travou aqui, tirei o negócio. Voltei. Então agora aqui, ó, olhando aqui o código agora refatorado, o que acontece? Aqui o place on hold, né, eu deixei aqui que eu tinha tirado, mas eu não estou contando o ponto, mas aqui eu tenho um ponto do patron holds spec, um ponto do book ID spec aqui, um ponto do checkouts spec, beleza? Então eu fiquei com, ó, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então aqui, essa minha classe agora tem 3 pontos. Lembra que eu tinha falado? Isso eu tenho 3 classes novas, mas essa eu fiquei com 4. 4 ficou próximo de 3 ali, né? Inclusive, eu tive essa ideia aqui, ó, de fazer um Patron Holds Spec ou algo do gênero, porque no próprio livro Domain Driven Design, eu não sei se foi dele ou se vem de outro lugar, ele sugere uma ideia de implementação quando você tem, né, especificações para fazer busca dentro do seu conjunto de dados. Então ele sugere que você pode ir mixando especificações. Quando você está utilizando o Spring Data com JPA, até tem lá um JPA Specification Executor que facilita a criação disso. Aí eu vim aqui, né, criei a minha versão tosca, não me julgue, da minha especificação. Então eu venho aqui, ó, o meu Patron Holds Spec guarda uma query, né? Aqui guarda uma query, e aí eu posso pedir para executar essa query passando aqui, ó, um JDBC template e os argumentos. Aí depois eu quero juntar o meu Patron Holds Spec com o meu Book ID Spec. Então aqui tem um end, e eu defini as queries aqui, ó, na interface, e cada um vai, já que eu poderia ter essa combinação nos outros pontos, né? O end recebe aqui uma função que tem uma string, que recebe uma string e retorna um SQL spec. E aí eu sei que essa interface SQL spec tem um método que chama SQL. Aí eu boto aqui, né, aplico a SQL aqui na parada. E o meu book ID spec, por exemplo, aqui é tosco, tá, gente? Acho que é importante deixar claro, eu fiz uma versão tosca com vários
tá acoplado uma especificação com a outra, né, em relação ao alias e tal. Mas qual que é a brincadeira aqui do meu código? Por sinal, esse código era um prato cheio para eu tentar usar aquele Juke, né, Juke, que é um projeto, uma biblioteca para você fazer queries, né, de maneira type safe e tal. É muito legal, eu só nunca tive a oportunidade de utilizar, talvez aqui seja a primeira para eu ter, né, para tentar brincar sobre isso também. Mas olha só, aqui agora, dado que mudou a métrica, mudou o meu código. Isso que é o legal, de novo que eu falo, de você botar um limite de complexidade pelo olhar do entendimento. Você estabelecer um limite, o seu código vai acompanhar aquele limite. É que nem você está numa rua. Na rua tem dizendo assim, a velocidade máxima é 40 km por hora. Aquele é o limite. E o seu carro vai andar no máximo 40 km. Se passar daquele limite, você vai tomar multa. Aqui no caso, se eu passasse do limite, eu ia tomar multa no review de código. Eu troquei agora o limite. Mudou. O limite antes era 1, agora virou outro. Então agora eu vivo sob um novo limite e as condições que eu vivo sob esse limite também mudam, né? Como eu me comporto ou algo do gênero. E você vê o seu código se moldando para isso. E é muito, muito interessante na minha opinião. Então você vem aqui no Patron Holds Spec. Dado que o meu limite dizia que eu tinha que ter 7 pontos, eu tinha 17, eu fiz o quê? Dividi essa dificuldade de entendimento dentro do código. Então aqui, ó, o meu inglês com português, a spec para trazer todos os holds de um Patron. Beleza? Eu boto aqui o select, estou contando aqui, ó, um ponto do holds sheet e mais 4, então essa minha classe aqui, ó, tá com 5 pontos, por exemplo, de entendimento. Beleza? Deixa eu navegar aqui, ó, dentro do Patron Profile Web. O meu book ID spec, ela é uma que ficou bobinha, né? Ela tem só um ponto aqui de entendimento. Talvez eu nem precisasse ter criado, né? Eu como robô, o que é que eu poderia pensar aqui, ó? Eu poderia, ao invés de ter criado essa book ID spec, dentro do Patron Holds Spec aqui, eu poderia ter feito algo assim, ó. Pensando aqui agora, junto com você, né? Gravando o vídeo. Porque como eu não sou um robô, eu cometi um bug, né? Eu coloquei um bug. Eu poderia vir aqui e fazer algo assim, ó. Patron holds spec. Não vai poder, porque eu consegui aproveitar aquele book ID, né? Mas, só para fazer aqui, eu poderia botar algo assim, ó. End aqui, ó. Por exemplo, retorna um Patron hold spec. End book ID, recebe aqui, ó, um book ID aqui. Eu poderia vir aqui, ó, tem esse código aqui, eu simplesmente tenho que copiar essa parada que tá aqui, né, já que eu tenho um SQL aqui, eu posso fazer dis.sql.concat, eu faço dis.sql, recebe agora a mesma parada, né? E agora eu dou um return no dis. Eu poderia fazer isso. E aqui agora, ó, eu poderia fazer assim, ó. End book ID .execute query. Tirei esse ponto daqui. A mesma coisa eu poderia ter feito aqui no outro, ó. Poderia ter vindo aqui no checkout spec só para dar tudo que eu poderia fazer se eu fosse um robô, né? Mandaria esse código copiado para cá, só que aqui eu boto aqui, né, um checkout spec, pá, tiro essa parada aqui, end book ID, coloco aqui, ó, o book ID, pum, coloquei o código aqui. E agora, esse cara aqui está com 2 pontos, fiquei com 3 arquivos no final. Então percebe, mas eu queria ter o book ID, né, que eu não queria copiar aquela cláusula ali. Tudo bem. Tem espaço aqui ainda um pouco, você está com 2 pontos, seu limite é 7, agora você está com 2, seu limite é 7, bota o seu book ID, né, desacopla ali, tá tudo... Desacopla não, né, que você está acoplado por conta dos alias e tal, mas separa em outro arquivo para você não copiar e colar o mesmo código, você vai para 3 pontos,
ainda tem 4 para você jogar, mas você sabe até onde você pode jogar, para você não ficar sem limite, ficar separando, sem limite nenhum. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para você, né? Então, eu te mostrei 3 sabores de código. Um código no limite do Domain Driven Design, um código utilizando a métrica mais formal do CDD, né, do Cognitive Driven Development, que eu tenho utilizado por aí, né, e que eu tenho falado bastante mesmo aqui no canal, porque eu acredito que é uma forma muito interessante de você desenvolver código dentro da sua equipe e tudo mais, né, um código que seja entendível e que esse entendimento, né, seja sustentável pelo tempo do projeto e escalável pelo tamanho de pessoas, pelo número de pessoas dentro do seu time, e te mostrei um terceiro código, uma terceira versão de código guiada por uma outra métrica que a gente trabalhou aqui dentro do vídeo. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou aqui, né? Então, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Tchau!